Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um baita potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, poderia se valorizar acima de 800%. Isso mesmo que vocês ouviram. Existe um fator escondido aqui dentro do Banco do Brasil que poderia fazer ele engatar um novo ciclo de alta na Bolsa Brasileira. E se você projetar para longo prazo, o Banco do Brasil poderia trazer um retorno fenomenal. Eu vou mostrar um indicador secreto aqui para vocês que podem fazer com que o banco multiplique seu capital em mais de 10 vezes no longo prazo, tendo um preço justo expressivo, a ação poderia se valorizar bem e, para além disso, você ainda poderia abstrair bons dividendos, já que historicamente o Banco do Brasil sempre foi uma excelente empresa para o recebimento de renda passiva. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 37% de toda a minha carteira nas ações do Banco do Brasil, que acaba por ser aí sim uma posição bem substancial da carteira. Está quase perdendo, né, por um fio aqui do Itaú. Perceba que o Itaú tem crescido fortemente na carteira do canal, devido a aportes, reinvestimento de dividendos, ter feito o Itaú avançar bastante, fazendo ele ficar em quase aí do lado do Banco do Brasil, 34%, 33% da carteira de ações aqui do canal. Então perceba que sim, eu tenho uma concentração majoritária no setor bancário. E tanto o Banco do Brasil e o Itaú, que são as maiores posições da carteira, estão me trazendo uma excelente rentabilidade. Quando eu pego aqui esses bancos numa lupa de longo prazo, o Banco do Brasil já tem me propiciado 96% de rentabilidade. O banco numa lupa de 4 anos dobrou o meu capital investido. Eu estou conseguindo mais de 18% ao ano na média com ações do Banco do Brasil. Então perceba que o preço que você paga acaba fazendo muita diferença, né? E o segredo no banco é você acabar pagando barato, porque se você paga caro, o seu retorno tende a ser medíocre em qualquer companhia do seu portfólio. E a gente sabe, pessoal, o que tem acontecido com o Banco do Brasil é o aumento da inadimplência no agronegócio, queda das commodities agrícolas, né? A soja, o milho, o café, a arroba do boi, tem se desvalorizado fortemente no mercado internacional. E isso tem feito o Banco do Brasil ter queda de lucros, porque é um efeito dominó. A gente tem, né, queda das commodities agrícolas, juntamente com isso, aumento da inadimplência, o produtor rural que não está conseguindo pagar as suas dívidas junto ao Banco do Brasil, o banco ele precisa fazer o quê? Aumentar a PDD, provisões para devedores duvidosos. Ele vai ter que tirar uma parte do lucro e reter em caixa para cobrir esses calotes por parte dos clientes. E aí, consequentemente, o lucro do banco acaba sendo amassado. O mercado está batendo nas ações do Banco do Brasil por conta desse cenário duvidoso. Perceba que numa lupa de um ano, pegando a cotação padrão, sem ajuste por dividendos, a ação já se desvaloriza mais de 20% na cotação. Porém, quando você pega do ano passado para cá, a ação está de lado. Está morno, né? O papel não andou. Está completamente de lado. Então, assim, no curto prazo, o Banco do Brasil tem destruído valor para o seu acionista. Mas isso numa lupa de curto prazo. Se você pega o banco aqui, ó, numa lupa de longo prazo, desde lá de 1995 até agora, o Banco do Brasil gerou mais de 37,99% ao ano na média
numa lupa de 34 anos. Isso reforça a importância de você pensar num horizonte de médio a longo prazo. Porque no curto prazo você vai pensar, um mau investimento, é melhor colocar tudo na renda fixa, só que com ações você tem que ter paciência, principalmente em ações mais cíclicas. E isso, claro, para você que paga barato, porque se você pagar caro, tá? Aí é melhor você deixar na renda fixa mesmo. Mas se você pagar um bom preço, o Banco do Brasil pode se tornar um excelentíssimo investimento. E uma notícia positiva para o Banco do Brasil, né, pessoal? Quem diria que nessa nebulosidade total dentro do banco, finalmente estamos tendo aqui uma notícia positiva. Basicamente, o Congresso Nacional, o Tesouro Nacional, aprovou uma medida provisória que vão aí disponibilizar 100 bilhões, um pacote de socorro ao agro. E aí o Banco do Brasil, por ser o maior player do agronegócio aqui no país, pode se beneficiar. Não pode, como vai se beneficiar desse MP. Perceba que todo produtor rural vai ter um prazo de pagamento de até 8 anos. Então, resumindo, pessoal, para você, basicamente o produtor pode estender, postergar essas dívidas. Ele vai ter mais prazo para pagamento, a dívida vai ser diluída. Então, o banco não vai precisar contabilizar essa dívida como inadimplência. Esses produtores vão voltar, pelo menos no curto prazo, a serem adimplentes, e o Banco do Brasil não vai precisar colocar isso como PDD. Logo, a gente poder ter um alívio imediato no seu resultado, que já poderia ser refletido a partir do terceiro trimestre de 2026. E aí isso já acaba contrastando, basicamente aí, né, coincidindo, com o que a gestão disse, do que? De que a partir do segundo semestre de 2026 já haveria uma recuperação no resultado do Banco do Brasil. O guidance projetivo do banco neste ano é de 18 a 22 bi de lucro. Ficando na banda inferior do seu guidance, o Banco do Brasil teria que lucrar 4,5 bi por ano. Então, o que eu espero? Basicamente, esperamos um segundo trimestre ainda morno, ainda refletindo essa sazonalidade ruim do agronegócio aqui no Brasil nas safras passadas, somado ao balanço do primeiro trimestre, e aí já a partir do terceiro trimestre a gente já pode ter uma melhora, voltando o lucro para 4,8 a 5,8 bilhões, fazendo com que o banco encerre esse ano no seu guidance de 18 bilhões. Então perceba que já essa melhora da MP vai trazer um alívio no Banco do Brasil no curto prazo. Não resolve o problema estrutural da carteira do agro do Banco do Brasil, mas pelo menos já traz um respiro, né? Porque o produtor rural alongando essa dívida, postergando essa dívida, vai fazer com que o banco pelo menos contabilize uma parte maior do seu lucro líquido. Então isso aqui é um gatilho extra para o Banco do Brasil. O mercado basicamente não reagiu, né? Porque enxerga que isso foi bem morno. Mas quando o resultado voltar a melhorar, eu acredito que isso aqui vai fazer preço nas ações. Mas, Pablo, será que o Banco do Brasil tá barato? Você fala dessa perspectiva de 800%, mas você tá viajando. Olha, pessoal, a gente vai utilizar um indicador pouco falado pelo mercado financeiro. Vamos sair dessa análise simplista de pegar valor patrimonial, a gente já sabe disso, tá? Ah, o PVP tá baixo, o banco pode subir e dobrar na cotação para voltar para o seu PVP. O PL projetando o lucro líquido de recuperação com queda na inadimplência está baixo. Tá bom, já sabe disso. Mas a gente quer saber o preço justo do Graham. Por que o preço justo do Graham? Porque o Graham é o pai da análise fundamentalista. Porém, diferentemente do Warren Buffett e o Philip Fisher, o Graham gostava de empresas mais cíclicas, né? Empresas da velha economia, aquelas empresas que estão passando por um problema pontual e que estão proporcionando uma oportunidade de preços jamais vista. E eu acredito que o Banco do Brasil acaba se encaixando nesse método mais Graham, né? Para isso, a gente vai utilizar a fórmula do Graham, porém modificada, a fórmula futura do Graham. Como assim, Pablo? Bom, quanto que o patrimônio líquido do Banco do Brasil cresce na média? Para isso, a gente vai ter que utilizar a calculadora de juros compostos investidor 10. Olha essa matemática que eu vou falar aqui para vocês, pessoal. Garanto que você não vai aprender em nenhum outro vídeo, tá? Pegando aqui, basicamente, ó, vamos colocar que o patrimônio, hoje o VPA do Banco do Brasil é de R$ 33,45, correto? Vamos supor que o patrimônio líquido do Banco do Brasil cresça a uma taxa de 9% ao ano na média. Vamos colocar isso aqui numa lupa de 20 anos, um prazo de longuíssimo prazo em ações. Então, daqui a 20 anos, o VPA das ações do Banco do Brasil serão de R$ 187. Vamos arredondar para 188, tá? Vamos arredondar para facilitar o nosso cálculo. Agora, qual que é tecnicamente o lucro do Banco do Brasil? 18 bilhões, porque a gente precisa tirar o LPA do Graham, né? O lucro do banco cresce a uma taxa média de 10% ao ano.
Vamos colocar isso por mais 20 anos. Então, daqui a 20 anos, o lucro do Banco do Brasil pode ser de 121 bilhões, correto? Se eu colocar dividido pela base acionária do Banco do Brasil, o LPA do banco daqui a 20 anos pode ser de R$ 21,11. Agora a gente chega no preço justo do Graham por aproximação daqui a 20 anos. Quanto será que as ações do Banco do Brasil podem valer daqui a 20 anos pelo método Graham? 22,5 vezes o LPA daqui a 20 anos, supondo um crescimento de lucro de 10% ao ano na média, e supondo um VPA, né, de R$ 128. Você tem um preço justo de R$ 246 para as ações do Banco do Brasil daqui a 20 anos. Isso seria o mínimo se a ação continuar se valorizando com o crescimento do patrimônio líquido e, consequentemente, né, pessoal, o crescimento do lucro líquido do banco, que cresceu desde o Plano Real, mesmo com toda essa ciclicidade. Então, você teria um potencial de valorização nas ações do banco de aproximadamente 1.111% numa lupa de 20 anos. Isso para ser cotado pelo seu preço justo. Perceba que eu não estou sendo nem otimista e nem muito pessimista. A fórmula do Graham é bem clara. Ele olha para o preço justo, o justo daquela empresa, nem acima e nem abaixo. Então, 1.110% numa lupa de mais ou menos 20 anos, a gente está falando aí de 13% ao ano na média, somente de valorização. Porém, a gente sabe que o Banco do Brasil paga um dividendo médio de 8% ao ano no longuíssimo prazo, até 9%, mas vamos colocar 8%, tá? Mais uma taxa de crescimento de 10%, o retorno embutido na ação pode ser de 31% ao ano na média. Então perceba que ele superaria com folga esses 800% que a gente está projetando. A diferença é que isso aconteceria para uma lupa de longuíssimo prazo. O único trigger que poderia fazer o Banco do Brasil dar um retorno excepcional no curto prazo de 1.000, 2.000% seria um boom de commodities, algo muito semelhante com o que a gente viu no ano de 2002 a 2007. Se esse cenário acontecer, agronegócio acabar bombando, taxa Selic, tá? Que acaba encarecendo o custo de captação dos bancos. Se a taxa Selic diminuir, isso geraria um efeito dominó positivo para o Banco do Brasil, porque a política fiscal do Banco Central iria melhorar, a taxa Selic ia cair, a inflação oficial do Brasil iria diminuir e, consequentemente, o Banco do Brasil ia ganhar mais, porque com uma Selic mais baixa, isso aumenta o volume de empréstimo da sua carteira de crédito, né? Então, você tem aí, consequentemente, um barateamento no custo de captação. E aí, não, isso geraria um efeito incrível, porque o lucro iria melhorar, o dividendo também, e o capital estrangeiro que acaba movendo a nossa bolsa, os ativos daqui, iriam voltar devido à melhora fiscal e estabilidade, austeridade, né, dentro do Banco Central. E aí, o investidor global, o gringo, veria com bons olhos o Brasil por ter alcançado uma economia mais aí tranquila, digamos assim, né? A taxa Selic iria para uma faixa que não geraria problemas dentro das companhias e, consequentemente, o Banco do Brasil poderia se beneficiar com o agro bombando, Selic caindo. Aí, nesse cenário, o banco poderia se valorizar bastante, trazer até mais de 60% ao ano, como aconteceu lá no ano de 2003 a 2007. Porém, se a gente pega de 10 anos para cá, o Banco do Brasil teve já ciclos de alta. Para quem pegou ali em 2016 a 2019, conseguiu sabe quanto de rentabilidade? 317, 330%, numa lupa aí de apenas 3 anos, tá? Isso dá uma rentabilidade anual composta, você conseguir, tecnicamente, né, 341% numa lupa de 3 anos, isso aqui é muita coisa, pessoal. Você teve 63% ao ano. Então perceba que em determinadas janelas o banco acaba dando muita rentabilidade. Porém, qual que é o segredo? É você pagar barato. E para mim, eu respeito para ter esses retornos fenomenais nas ações do Banco do Brasil, pelo menos comprar muito abaixo do valor patrimonial. Dada a ciclicidade do agro, dada a imprevisibilidade da gestão, ser um banco estatal mais arriscado em comparação, por exemplo, com o Itaú, eu prefiro pagar barato, pelo menos bem abaixo do valor patrimonial, já precificando esse risco do agro, consequentemente que bate no resultado em momentos de estresse. Então, hoje eu acho o Banco do Brasil descontado. E se você coloca a perspectiva daqui a 3 anos, o banco está menos que a metade do valor patrimonial, já que o VPA vai continuar crescendo, porque uma parte do lucro líquido está sendo integrada junto ao seu patrimônio líquido. Mostra que o Banco do Brasil segue lucrativo, por mais da crise do agro, o banco ainda segue bem e crescendo
o seu patrimônio líquido no médio a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. E para vocês que ficaram comigo até o final, pessoal, eu estou aqui com um belo benefício para vocês, tá? E eu tô falando, sabe do quê? Da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é completamente show de bola. Para primeiro de conversa aqui para vocês que ficaram comigo até o final, essa planilha é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela acaba sendo mais barata do que o preço de uma pizza. Automatizada, em tempo real e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. E você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês na bio do canal. Basta você clicar aqui em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tem o banco na carteira, acredito na recuperação, porém a recuperação será lenta e você vai ter que ter paciência. O que vai definir de ter ou não um bom retorno em Banco do Brasil é o seu preço de compra. Se você pagar barato, você pode ter uma boa rentabilidade. Porém, se você pagar caro, aí de fato, tá? É melhor mesmo ficar de fora. Essa aqui é a minha visão com as ações do Banco do Brasil. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!